Da Sociência da Educação ruma para a Biblioteca Rengola Quiluães, aqui em Malães, para presenciar aos 19 de julho, 15 horas, não é? O lançamento da obra de Brício Pedro, que tem como título Na Mente de um Adolescente. Esta obra que apresenta-se como um material muito pertinente. Ele traz aqui, de forma poética, com um estilo próprio, rimas, ou seja, você faz uma leitura do livro de Brício Pedro e não se cansa. Então, o vosso apoio foi muito importante para a realização deste dia, tanto na divulgação quanto naquilo que foi o processo todo de publicidade. É a mesma coisa. Naquilo que foi o processo todo de publicidade do livro. Então, o meu muito obrigado a todos. O que o Fabrício levanta na obra da problemática da adolescência é mesmo um caso de estudo, porque é o que nós vemos dia a dia na nossa sociedade. E aqui está em forma de poesia, mas nós na realidade conhecemos os desvios da própria adolescência. E é uma preocupação também a nível institucional. Estamos a trabalhar nela com os parceiros sociais, com as autoridades tradicionais, as igrejas e por ali fora. Que expectativas se levantam em torno do lançamento da obra Na Mente de um Adolescente? Em primeiro lugar, esse contato breve que tive com a obra permite-me dizer que é um livro que traz uma quase totalidade do universo do adolescente. Portanto, traz aqui algumas idiosincrasias com traços muito comuns na faixa da adolescência que os nossos adolescentes vivem. E o Fabrício fala de forma extraordinária. Tal como eu já disse durante o lançamento, é esperado normalmente que um jovem adolescente, na sua faixa etária, fique do outro lado para ser inspirado, mas ele vem de forma ousada para este lado da inspiração. Portanto, ele é um co-inspirador. E ele escreve permitindo-se estender em termos de significados para a maioria dos adolescentes. Portanto, sem deixar de ser técnico, ele usa uma linguagem direta, fácil de ser compreendida, para abranger um universo muito grande dos adolescentes, sem deixar também de ter a oportunidade de cada um dos seus leitores se rever em termos de comportamento e expectativas. Portanto, eu penso que ao ler este livro, estamos a ler no fundo um passado, um presente e se calhar um futuro também. Pode nos dizer o que acontece na mente de um adolescente já agora? Olha, acontece muitas coisas, né? Mas cada adolescente reflete a sua época, né? Na nossa era da adolescência, os códigos comportamentais, a linguagem, todo o leque de influência era diferente. E eles também hoje têm um conjunto de influências, grande parte são diferentes das nossas, né? Só para ver como é que eles se vestem, como é que eles falam, como é que eles interagem nas redes sociais com os mais adultos, etc. Mas a obra eu vejo que é de extrema importância que todos consumamos, né? Em função de ser uma mensagem de adolescente para adolescente, né? É uma experiência, ou seja, vamos aqui usar a lógica da autoridade da experiência, né? Ao invés de serem os adultos a falarem sobre eles, o Fabrício assumiu a responsabilidade de muitos adolescentes malanginos, angolanos e até mesmo africanos, né? E para falar sobre eles e para que os mais adultos percebam o que é que de facto se passa na mentalidade dos adolescentes, né? Desde aspectos relacionados a paixões, a mágoas, a crises existenciais,
a necessidade de se mudar a realidade socioeconômica do próprio continente africano. Então eu penso ser uma obra extraordinária que vem mesmo a calhar. Chegou a vez de ouvirmos os pais de Fabrício. Os dois foram unânimes que sempre incentivaram e nunca perturbaram a capacidade de sonhar de Fabrício. E disseram que como grande empecilho foi terem que reunir condições econômicas para a produção do livro na mente de um jovem adolescente. O pai incentiva e deixa as palavras de apreço a todos os adolescentes da província de Malães e não só da Angola e o mundo para que esforcem-se nos estudos a fim de que possam naturalmente atingir os seus objetivos. Boa tarde, falo com Pedro Chita. Isaac Antônio. Isaac Antônio. Pedro, esteve no lançamento da obra de Fabrício. Pedro, qual é o grau de relação que Pedro tem com Fabrício? Sou colega e amigo dele há 3 anos. Como é que descreve, o Fabrício escreve a respeito da mentalidade do adolescente? Como é que consegues, qual é a descrição que fazes do comportamento de Brício? O Brício. Por acaso, durante os 3 anos que eu tive com ele, pude notar que o Fabrício é um homem, rapaz, né? Muito intelectual, ele é mesmo muito intelectual, muito inteligente. E creio que nesta obra literária ele vem apresentar aquilo que são os aspectos, alguns que não são, aspectos que não são muito tocados pelos adultos nas suas obras, e ele vem por este meio dedicar esta obra para adolescentes e não só para adultos também. Apercebemos-nos há pouco que és irmão menor de Brício. De Brício Pedro. Ok. O que é que tens a nos dizer, sendo que é irmão menor e o irmão mais velho escreve uma obra que praticamente tem que ver consigo? Sim, basicamente tem a ver comigo, porque segundo o que eu acho, né? Acho que ele me usou como modelo ao longo do tempo em que ele escreveu. Porque desde que lhe conheço, ele é uma pessoa bem, vamos dizer, sensível, né? E gosta de expor a sua arte. Ele é uma pessoa vencedora, vai continuar a vencer. Depois de leres a obra escrita pelo teu irmão, terás a oportunidade de fazer alguns questionamentos na primeira pessoa. Sim, terei. Gostas de ler? Sim, gosto. Quais são os livros que já leste? A Culpa é das Estrelas, O Sonho da Pequena Tessola, Uma Carta de Natal e Sherlock Holmes. A inspiração surgiu de Brício ou é algo que também é natural em si? Uma vez que entrevistamos os pais e disseram que nunca praticamente encorajaram o Brício a ter que ler um outro livro. Sim, a inspiração é mesmo de mim, é de família, mas foi ele quem cultivou esse amor pela leitura. Fabrício Pedro, que notas é que tem a nos dizer neste dia do lançamento da sua obra? Foi um dia tão esperado? Sim, foi. No entanto, qual é a expectativa que levantou para este dia? Bem, até certo ponto foi uma espécie de expectativa positiva, porque o lançamento de um livro literalmente baseado naquilo que são os adolescentes, até certo ponto contribui para o desenvolvimento dos mesmos. Além de que o público-alvo eram os adolescentes, é uma mais-valia para os adultos e crianças que também queiram aproveitar e conhecer aquilo que são os adolescentes na íntegra. Na mente de um adolescente é o título. O porquê? O título tem diretamente a ver com o tema e que também tem a ver com uma espécie de corrente literária em que tenho andado a trabalhar, que se chamaria Adolescentitude. Então, numa primeira instância, aquilo que poderia ser a primeira obra literária baseada nessa corrente literária, eu pensei em colocar o título do livro diretamente a exprimir a própria corrente literária. Então, Adolescentitude na mente de um adolescente. Fazes uma caracterização da incursão que fazes, por exemplo, no seu livro, trata e coloca lugar para o adolescente africano. Que notas é que tem a dizer? Bem, até certo ponto, com relação, até posso dizer que existe um capítulo completo sobre os adolescentes africanos, que é na mente de um adolescente africano. Até certo ponto é um pouco simples,
E nesse capítulo eu praticamente exprimo, baseado em problemas e arranjos, aquilo que são os adolescentes africanos. Ou seja, quanto a problemas eu apresento imediatismo e aculturação. E quanto às mais-valias eu apresento autoestima e autodesenvolvimento. Acha que a aculturação é de todo um aspecto negativo? Sim, acho. Imediatismo, quando dizes, refere-se a quê? Bem, eu posso explicar isso como alguém que quer uma coisa que só pode adquirir no futuro, mas quer agora. Então procura todas as vias possíveis, não importando se são positivas ou negativas, para adquirir essa mesma coisa. Por que os adolescentes precisam ler a sua obra? Bem, até certo ponto eu diria que precisam de ler a mente do adolescente para conhecerem aquilo que são a mente de outros adolescentes. Ou seja, para mim é um pouco errado a fixação em uma simples ideia. Então, conhecer várias ideias nos permite começar a desenvolver nossas próprias ideias com base naqueles temas que já são um pouco, como é que eu posso dizer, comuns. Então, aconselho os adolescentes a lerem o meu livro para que possam desenvolver e ajudarem os outros a desenvolverem-se a si mesmos. Que apelo é que deixa aos outros adolescentes, tanto aqueles que foram seus colegas e em torno das escolas todas de Malange? Apelo à leitura constante, principalmente começando pela poesia, pelo facto de ter, sempre que virem uma antologia poética, tem textos um pouco mais curtos, se bem que um pouco mais difíceis de descodificar, porque geralmente são subjetivos, mas aconselho a leitura de poemas e poesia. Obrigado. De nada. Sempre a pensar em ti, assim chegamos ao final do lançamento da obra Na Mente de um Adolescente. A adolescência que é um grande período que marca o término da infância para a vida adulta. Foi muito interessante, exaustivo acompanhar esta apresentação que foi feita na voz do Mano Kruma. Na verdade, nós aproveitamos nos despedir. Na técnica está o Belísio dos Santos Antônio e está aqui a apresentar, ou esteve a acompanhar aqui aos microfones Abel Calunga, e nos despedimos de já. Aproveitamos também para pedir a si, caro internauta, que aproveite seguir-nos no Facebook, no YouTube e em todas as plataformas digitais, que estaremos sempre aqui para apresentar momentos de lançamento de livros, momentos culturais, fazer cobertura de todo tipo de evento que visam aumentar ou agregar valor para a comunidade malangina. Boa!